E a segunda parte, pra gente finalizar, né, essa discussão aí do Lewis que eu trouxe aqui, né, com o próprio Hitchens, como eu já mostrei pra vocês, né, nessa aula aqui, esse bônus aqui, o nome do livro do Hitchens é Deus Não É Grande, né, e o subtítulo é Como a Religião Envenena Tudo. O Hitchens, ele tem uma... Enfim, vou fazer só uma articulação aqui geral do que me interessa aqui. Eu até gravei aqui para vocês e depois eu vou dar uma lida, porque tem uma questão que é interessante no segundo capítulo, que o título do capítulo ele também é muito chamativo. Aliás, todos os capítulos dele, os títulos são muito chamativos, né? Mas só pra gente fazer esse contraponto do que a gente acabou de ver com o próprio Lewis, né? Aqui o Hitchens ele vai trabalhar Deus, a figura de Deus como uma criação humana. É muito calcado no próprio Nietzsche, né? Lembrem lá que a gente também já trabalhou isso no Nietzsche, né? Então o Deus pro Hitchens ele não cria o homem, né? Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança, né? Pro Hitchens é exatamente o contrário. Isso é uma leitura nietzschiana e também pode ser uma leitura freudiana, se a gente pensar em determinadas perspectivas de tudo que a gente já discutiu aqui, né? De que maneira essa projeção acontece, né? De que maneira, pense lá em Freud, por exemplo, como é que o desamparo ele propicia a criação de Deus e do Deus, né, fundamental do cristianismo posteriormente. Então, isso também aqui é um ponto importante, porque eles meio que, Hitchens, Nietzsche, Freud, eles meio que acompanham ali o entendimento, porque parece ser um entendimento muito comum, né, frente a todas essas questões que são discutidas aqui. Ele vai trabalhar também, né, basicamente, não me interessa dissecar muito o livro dele, porque é um livro mais descritivo. Já disse isso pra vocês e vou repetir, ele escreve muito bem, né, o Hitchens, a escrita dele é excelente. Só que ele é muito arrogante por vezes, muito sarcástico e talvez diretivo demais em algumas questões, né? Então, o livro, e eu acho que também esse que é o intuito no final das contas, né? Ele te deixa muito mal em alguns momentos, por exemplo, quando ele vai falar da circuncisão, né? Do menino no judaísmo. Ele vai falar daquelas tribos africanas que retiram clitóris das meninas, também por uma crença religiosa. Então ele vai, enfim, quando ele fala isso, ele fala de maneira muito direta e tem que ter um estômagozinho, enfim, para entrar em contato com algumas questões. Mas o Hitchens, enfim, ele vai trabalhar algumas questões aqui que são fundamentais, né? Então, que vão referendar, no final das contas, discussões que já foram travadas aqui no curso, lá no próprio bônus do Nietzsche, né? Então eu não quero, enfim, ficar repetindo, mas é só para situar aqui vocês o que é o livro e do porquê que ele me interessa aqui nessa discussão, né? Ele vai dizer que a religião, ele vai trabalhar com vários modos para demonstrar de como é que a religião ela é imoral, né? Então ele vai dizer que a religião ela doutrina as crianças desde cedo para fazer com que tenham essas crenças delirantes. Ele diz exatamente isso, né? Que são crenças delirantes, né? São ideias delirantes ali e que é um absurdo nós fazermos isso com crianças, né? Como é que a gente está pervertendo, inclusive, moralmente essas crianças quando a gente doutrina as crianças dessa maneira. Ele vai falar que a religião, o Nietzsche também fala, porque o Nietzsche está falando da potência humana, né? E assim, é inevitável lembrar do Nietzsche, lendo agora aqui o próprio Hitchens. Ele vai falar de como é que a própria religião ela causa uma repressão sexual e que isso é, enfim, prejudicial ao próprio humano, né? A própria vida humana. Ele vai trabalhar a religião ali como causa da própria violência, da própria ignorância do homem, né? Do mundo, do universo. Então, tal como, novamente, né, o Nietzsche já trabalhou, né, a gente já viu lá com Nietzsche, que eu acho que é o autor que mais importa, imagina, comparar Nietzsche com Hitchens, não tem nem comparação. Mas, tal como Nietzsche já havia pensado, o Hitchens ele vai aqui só reverberar tudo aquilo ali, dessa concepção de que a religião, por vezes, o Nietzsche falava isso, né, ela cria miséria para ela poder dar conta disso. E o Hitchens vai dizer basicamente a mesma coisa. Perdão. Vai dizer basicamente a mesma coisa. Tenho que parar de gravar de madrugada. Mas em relação à violência, né? Como a própria instauração de uma religião no universo é uma instauração através de uma violência, né, direta. Então a religião para o Hitchens é sinônimo de violência e de ignorância, né? E, enfim, e todos esses modos ali
que a religião ela toma esses assuntos são completamente imorais pro próprio Hitchens. O Hitchens, ele tem até um capítulo dele, né, um título do capítulo dele, assim como o Lewis, também os títulos são bem chamativos, tá? Mas tem um título aqui, que é o último capítulo, que é o 19, que ele vai dizer o seguinte, o título, né, a necessidade de um novo iluminismo. O Hitchens, ele queria implementar, ele queria oferecer, na verdade, a promessa de um novo iluminismo através da ciência e da razão. Então ele acreditava que se nós ficássemos calcados ali completamente na ciência e na razão, no logos, né, na lógica humana, nós poderíamos ter muito mais progresso enquanto humanos e não retroceder enquanto humanidade, né, enquanto cultura, enquanto civilização, ficando calcado ali na própria religião, né? Então isso afasta um pouquinho do Freud, porque lembrem lá que o Freud ele não passa pano para absolutamente ninguém, né? Eu falei isso para vocês. O Freud também não acha sobretudo naquele momento que ele já tinha abandonado o iluminismo completamente, né? Ele não acha que a ciência ela é a grande salvadora do universo, que através dela nós nos tornaremos sujeitos melhores, etc. Eu delimitei, inclusive, bastante com vocês quando eu fiz ali uma grande articulação sobre como é que o Freud vai falar desse avanço tecnológico em detrimento desse avanço humano, né? Dessa oposição, por vezes, desse avanço humano. Então, aqui o Hitchens, por exemplo, ele se afasta bastante do próprio Freud. E para o Hitchens, né, a própria civilização, através da ciência e da arte, pode oferecer respostas às grandes questões existenciais, éticas e morais do homem. Não se precisa de religião para isso, porque a religião, para ele, perverte e não engrandece. Então, se ele não vai tirar essas respostas da religião, né, desse transcender ali da vida humana, da onde ele tira? Da arte, da ciência, enfim, de todos esses processos que são criados dentro do seio da civilização e que servem para engrandecer e para fazer com que o ser humano ele tenha um progresso ali enquanto humanidade. E não, nunca, da religião. Ele vai utilizar, né, como eu coloquei aqui, ele vai utilizar da própria experiência dele como jornalista na guerra para falar de como a religião ela prejudica tudo isso. Então, para ele, estando em contato ali, né, muito próximo com a guerra, né, com as guerras, vendo o que os homens sofriam através, para ele, né, dos malefícios de uma crença irracional, ele coloca tudo isso, inclusive, no contraponto aqui, né? Então, olha só, em vez de ficar aí esperando coisas e etc., foca no que importa, foca aqui na tua vida. Não fica esperando que tu vais ter ali uma redenção e etc. Eu lembro disso porque uma vez um grande professor meu, o Hernani Chaves, né? Ele disse que ele foi sequestrado, né? Uma vez ele foi sequestrado e ele disse o seguinte, olha só a explicação dele. Bom, como eu sou filósofo e não religioso, eu não fiquei pedindo para Deus para ele me salvar, etc. Eu fiquei tentando encontrar meios racionais para poder sair daquela situação. Olha que loucura, né? Então, para ele, a analogia que ele estava fazendo, basicamente, é que a religião te deixa irracional, porque faz com que tu fiques pedindo para Deus para que ele te tire ali daquela situação. Por exemplo, e a filosofia, né, já que ele utiliza ali a filosofia, ela pode ter um aspecto muito lógico, né? Te levar mais para esse âmbito do logos e fazer com que tu tenhas ali uma articulação melhor frente às adversidades da tua própria vida. Isso aqui é bem interessante, né? Essa implicação em si, em detrimento da implicação em um agente externo, que seria o agente da religião, né? O agente religioso. E pra gente finalizar aqui, anotei isso aqui agora, eu tava tentando lembrar onde foi que eu coloquei, mas eu vou pegar o próprio livro, eu vou ler pra vocês, porque ele faz no início desse capítulo, né, em que o título é Religião Mata, ele faz uma citação aqui do John Stuart Mill, né, o John Stuart Mill, na sua autobiografia, ele escreve o seguinte, e o Hitchens vai pegar, porque ele achou interessante fazer uma analogia, inclusive. O John Stuart Mill escreve o seguinte: a versão dele tá falando em relação ao pai, tá? A versão dele à religião, no sentido geralmente ligado ao termo, era do mesmo tipo que a de Lucrécio. Ele a encarava com os sentimentos devidos não a um mero delírio mental, mas como um grande mal moral. Então, por que o Hitchens pegou essa citação aqui do John Stuart Mill, em referência ao seu pai, né? Como é que o pai dele encarava a própria religião? Porque para ele é exatamente isso. Não é só um delírio
bobinho, né? Deixa as pessoas aí abstraírem, delirarem, terem aí suas falsas crenças. Não, para ele é uma questão de um prejuízo moral à religião, tá? Então isso aqui também é interessante. Olhava para ela como a maior inimiga da moralidade, primeiro por estabelecer excelências fictícias, ou seja, essa crença maior de que você vai alcançar se você tiver, enfim, determinada excelência, etc. Crenças incrédulas, sentimentos devocionais e cerimoniais não relacionados com o bem da espécie humana e fazendo com que estas fossem aceitas como substitutas da virtude genuína, mas, acima de tudo, viciando o padrão da moral, fazendo com que esta consista em realizar a vontade de um ser, no qual ela esbanjava prodigamente, né, todas as frases de adulação, mas a quem ela descreve, em sobra verdade, como eminentemente odioso. Então, não é à toa que o Hitchens ele toma, e eu vou finalizar inclusive com a citação que ele faz do John Stuart Mill, porque isso resume basicamente o que é todo esse credo de crenças que é a religião para ele, e de que maneira ela pode, no final das contas, tomando o próprio título do livro dele, né, envenenar absolutamente tudo, sobretudo a existência humana e as relações humanas de modo geral.